Olá, estou aqui ao vivo para trazer para você as informações sobre sementes da auriculoterapia. Pois é, nós estamos aqui entendendo como vai funcionar essa comunidade, o que de fato me levou a chegar até aqui e o que de fato traz você a participar comigo. Por quê? Que eu quero que você saiba. Peraí, que eu estou organizando aqui, gente. Tem um pouquinho de paciência. Bom, acho que agora foi. Já está tudo sincronizado. Prazer imenso trazer aqui nesse vídeo para você sementes da auriculoterapia. O que de fato é as sementes? O que de fato traz você aqui comigo? A intenção dessa comunidade de estudos é ter um espaço de prática, um espaço de cuidado, um espaço de troca com ética, com conhecimento verdadeiro e com muita potência nos resultados. Não é utilizar a auriculoterapia apenas por utilizar, não é. Chegou visitante aqui. Eu ainda não tenho um espaço com chave e eu falhei nisso. Pois é. Então, o que está acontecendo? Eu estou com convidadas aqui dentro. Ai, gente, demais. Essas coisas ao vivo são assim mesmo. As meninas entraram aqui, eu não tô com a chave desse cômodo aqui, desse quarto, então elas entraram, não teve como evitar. E quem deveria estar cuidando se distraiu e elas deram um balão. Bom, então é isso. Eu vou tá olhando aqui o chat, tá? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vão mandando por aqui, a gente vai conversando. Mas deixa eu voltar do início. Então, vocês devem estar ouvindo os choros, mas é isso. Oi, gente, voltei. Desculpem toda essa bagunça que aconteceu aqui, essa invasão. Mas vamos prosseguir. Então, vou começar de novo, do zero, e depois eu vou editar esse vídeo e aí eu vou deixar ele pronto a partir do momento em que eu iniciar, de fato, a live. Bom, por que você
está assistindo esse vídeo hoje? Provavelmente pela falta de segurança na aplicação do aurículo, por sede de conhecimento, vontade de praticar e de realizar muito mais. Interesse em fazer mais protocolos, mais atendimentos. Sentir que falta ainda algum conhecimento. E olha o que eu disse, acabou a energia aqui. A live continua porque eu deixei tudo na conexão do meu celular. Bom, é isso, né? Ao vivo acontece dessa forma. Seguindo. Você sente essa insegurança, mas a falha não é sua. Muitas vezes a gente faz um curso de final de semana, a gente faz uma prática, a gente realiza algumas aplicações, mas a gente sente no fundo que faltam alguns recursos, alguns repertórios, algum conhecimento. E quando a gente quer levar a auriculoterapia como uma técnica realmente de um efeito terapêutico potente como ela é, a gente precisa estar sempre aplicando, sempre praticando e sempre estudando. Eu vou dar o exemplo de um atendimento que eu fiz ontem, um colega de trabalho, que ele. Um colega de trabalho que ele estava com o pé queimado de sol e a canela também. Foi para a praia, pegou sol, não passou protetor nos pés, né? Aquela besteira que a gente faz, muito comum, né? De esquecer, só passa no rosto, nas costas, pescoço, e ele deixou os pés de fora, sem o protetor solar. Ontem, segunda-feira, ele estava com uma dor bem forte, estava muito queimado, assim, muita vermelhidão, ele tem uma pele muito branca e muito clara, e bem vermelho estava. Então eu ofereci a auriculoterapia. Ele é médico também, né? Então ele já recebeu a auriculoterapia, mas ele não tem o conhecimento, o entendimento de como funciona. E eu ofereci. Fiz a auriculoterapia, coloquei os pontos locais, que são canela, pé, né, o ponto nessa região, e também cuida da pele. Coloquei yang do fígado. Yang do fígado é fogo, é calor. Então também coloquei esse ponto. Mas tem uma coisa, eu sempre inicio a auriculoterapia através do ponto Shenmen, o primeiro ponto. Por quê? Eu gosto de dizer que o Shenmen é um ponto onde ele vai me dar a permissão para começar a realizar a auriculoterapia de fato. Então, o Shenmen, ele faz uma conexão do corpo e da mente. É como se conectasse os cabos que estão ali meio desencapados ou até frouxos ou numa conexão um pouco instável. Eu coloco o Shenmen e a orelha já começa a perceber, é como se eu ligasse o interruptor. Aí então eu vou para os pontos específicos do que eu estou tratando. É importante não usar apenas pontos locais. Dor no cotovelo, ponto do cotovelo. Dor de cabeça, coloco sementes na cabeça, na região da orelha. Queimadura no pé, vou usar apenas o ponto do pé. Eu preciso entender quais são os outros órgãos envolvidos dentro da medicina chinesa. E esse é o diferencial, é entender que existem 5 órgãos principais e esses 5 órgãos, eles comandam todos os outros órgãos e sistemas e vísceras que a gente tem no nosso organismo.
Outro detalhe do Shen ele é um ponto na acupuntura sistêmica que fica localizado aqui nessa borda do punho, tá? Aqui na lateral ulnar, né? E esse ponto é o C7, é o coração 7, que é o ponto chamado Shen, que é usado para acalmar a mente e tem efeitos maravilhosos. Eu coloco em todos os pacientes quando eu faço acupuntura, exceto aqueles que não toleram, não gostam, né, sentem muita dor, não gostam desse ponto aqui, eu não uso, mas todo mundo recebe um Shen, um coração 7, aqui uma agulhinha. Bom, quando a gente fala de realizar o básico da auriculoterapia, o básico é o quê? Você colocar pontos locais, colocar ponto da ansiedade junto com o da felicidade, também já vai ter ali um efeito, ok também. Mas é importante entender o quê? Não é só isso. A gente pode fazer muito mais. A gente pode fazer com que o nosso cérebro resolva tudo o que precisa ser resolvido ali no nosso corpo. E falando disso, eu caio na neurofisiologia da auriculoterapia. Que o que significa? Como a auriculoterapia funciona? Antes de tudo, foi realizado através de ressonância funcional, ressonância magnética funcional, onde, ao pressionar o polegar, aqui o polegar mesmo, a pessoa, né, o paciente que estava nesse estudo, acendeu uma região do cérebro onde corresponde à área sensorial e à área motora do polegar. Quer dizer o quê? Que eu aperto aqui, os nervos, né, pela via aferente, chega lá no meu cérebro, o cérebro responde, opa, tô sentindo um beliscão, tô sentindo uma agulha entrando. E aí eu vou tirar, né? Tô queimando, coloquei a mão no fogo. Aí eu tenho a resposta de que aquilo é um estímulo doloroso, eu vou evitar, por exemplo. E aí fizeram esse teste, viram a área que acende no cérebro, correspondente ao polegar. Fizeram isso na orelha. Foram pressionar o ponto, estimular o ponto polegar, que se encontra na orelha, e acendeu a mesma área do cérebro. Então, se entendeu que a orelha, ela é esse reflexo do nosso corpo. É um microsistema onde contém todas as informações e também a possibilidade de estimular uma mesma área, só que através da orelha. Então, por exemplo, quando eu utilizo a auriculoterapia para aliviar dor, que foi o caso desse colega que eu fiz ontem, por quê? Eu não ia resolver a queimadura. Eu não ia resolver com a auriculoterapia que sumisse toda aquela vermelhidão, mas eu ia ajudar no desconforto, na mobilidade, que claro, uma pele queimada está desidratada. Só imaginar um pedaço de carne que a gente deixa queimar, a churrasqueira, por exemplo. Ele fica seco, esturricado. A nossa pele acontece a mesma coisa. Então ela está desidratada, está seca. Para mexer, ela fica endurecida, fica rígida. Então, aliviou a dor, o desconforto e ele conseguiu mobilizar um pouco melhor. Como que aconteceu isso? Eu estimulando os pontos corretos, vai da minha orelha para o cérebro a informação de que, opa, tá doendo esse lugar. Esse lugar do pé, da canela, tá com alguma situação de necessitando da ajuda do cérebro. O que ele leu? Que existia dor. Por quê? Quando a gente tem um estímulo de dor ou tem algo que está causando dor no nosso corpo, existem substâncias que fazem, que dão um sinal para o nosso corpo.
e o nosso corpo libera, então, as substâncias analgésicas. Liberam substâncias como opioides internos que nós temos, nós produzimos. A auriculoterapia, ela funciona como um modulador da dor ou um bloqueador dessa dor. Então é possível modular, ou seja, diminuir a intensidade da dor, ou até mesmo bloquear a dor, dependendo de como anda todo esse sistema nervoso, né, os nervos mandando a informação para o cérebro, como anda o funcionamento desse cérebro e a resposta motora, sensitiva, enfim, a resposta que for necessária para aliviar aquela situação. Quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, uma gastrite. A gastrite é um estômago inflamado. A gente pode utilizar o ponto vago, o ponto zero ou o ponto umbigo da orelha, tá? É conhecido como dessas três formas. O vago, ele vai liberar substâncias anti-inflamatórias. Então, quando eu coloco o ponto zero, eu potencializo o efeito anti-inflamatório que o meu próprio corpo tem. Então, tem vezes que a gente está com uma inflamação, um desconforto na garganta, e a gente não precisa tomar nada, que vai passando, vai tomando uma água, consegue aliviar. A gastrite é a mesma coisa. Às vezes não é tão intensa, o próprio corpo consegue ali aliviar. Mas o que acontece? Se eu tenho um corpo predominantemente inflamado, se eu tenho um corpo onde eu não me alimento bem, eu como excesso de leite e derivados, de açúcar, de farinha, glúten, é como se esses nervos não estivessem em sua potência total. Eles não conseguissem levar toda a informação para o cérebro. Então, por isso é muito importante, quando a gente está cuidando de um paciente, a gente faz a orientação da alimentação, para que isso favoreça o efeito da auriculoterapia, da acupuntura, dessas práticas que realizam essa potencialização do que o nosso próprio corpo pode oferecer e resolver, tá? Então, é desse formato, desse modo que acontece os efeitos. E aí tem um efeito emocional, que é claro, a gente não consegue, de fato, analisar instantaneamente como a gente consegue com a dor. A dor, a gente consegue perceber a resposta em instantes, minutos, menos de 2 minutos. Porque se você colocou os pontos corretos, a informação que vai para o nosso cérebro é muito rápida. Porque, veja bem, faça o teste você. Aperte o seu dedo muito forte. Se você apertar muito forte, você já sabe que está doendo. Seu cérebro já falou, é dor. Mas como assim ao mesmo tempo? Ou você tá fazendo de propósito, você fala, eu já sei porque eu que tô apertando, mas se você bater a mão em algum lugar, chutar ali o cantinho da cama com o dedinho do pé e rapidamente dor, 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 dor. Aquele estímulo, você bateu ali, foi pro cérebro, desceu rapidamente, é dor, 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 dor. E isso vai aliviando depois, né? Às vezes a gente não quebra o dedinho, às vezes a gente não precisa tomar remédio algum, a dor vai passar, porque o nosso cérebro recebeu um estímulo tão forte que ele fala: opa, peraí, deixa eu aliviar aqui, mandar uma descarga grande de opioides, analgésicos internos, para poder aliviar essa dor. Então, desse modo que acontece o efeito da acupuntura. A questão emocional é um pouco diferente. Isso é muito subjetivo, depende da percepção de cada um. Então, a gente faz uma aplicação no sistema límbico que temos aqui na orelha. O límbico é onde está a nossa amígdala cerebral, que é o nosso estado que tem
a- que corresponde, que é responsável, essa é a palavra, que é responsável pelo nosso sistema de alerta, de estar sempre, né, com aquela sensação de que preciso sair correndo, ou preciso fugir, eu preciso lutar, de que algo ruim está ali para acontecer. Então, o sistema límbico também, ele consegue liberar, quando eu ativo ele libera ocitocina, que é um hormônio conhecido como hormônio do amor, e a serotonina. Quem conhece sertralina, é, fluoxetina, remédios antidepressivos, remédios ansiolíticos, eles atuam nesses receptores de serotonina. E com a auriculoterapia a gente consegue aumentar a produção disso. A gente consegue fazer com que o nosso sistema límbico pegue no tranco e libere mais dessas substâncias que nos trazem conforto, alívio, calma, né? Alívio da ansiedade, melhorar o ânimo, tirar a gente daquele desânimo, melhorar a força de vontade, enfim, é desse jeito. Bom, você que está assistindo aqui agora, curte esse vídeo para saber que tá interessante aí para você. É... Se quiser fazer uma pergunta, tá aqui também, tá? Eu. Se você também quiser compartilhar com alguém, compartilha, tá? E aí, enfim, seguindo para nossa comunidade Sementes da Auriculoterapia. Existe uma diferença da gente buscar um conteúdo no Google. Vou dar um Google para ver que pontos eu utilizo para transtorno de ansiedade. E aí vai aparecer lá, Shenmen, o ponto da ansiedade, tem os pontos próprios da aurículo francesa, tem os pontos próprios da aurículo chinesa, tá. Mas até que ponto você vai ficar se capacitando através de buscas no Google, por exemplo? Ou até que ponto você vai ficar se capacitando com o chat GPT, por exemplo, com a inteligência artificial? E aí fui pensando nisso que eu criei um assistente virtual. Ele se chama Shenmen, ele está pronto para ser utilizado e eu vou fazer uma demonstração aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Aguente aí um pouquinho. Que eu tô aqui. Shenmen, Shenmen. Vamos lá. Compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se vocês vão enxergar bem. Bom, já vou. Tô aqui preparando. Deixa eu ver como ficou. Esse é o Shenmin. Deixa eu ver se vocês vão enxergar bem. Acho que não fica legal assim, né? Deixa eu pausar e eu vou voltar de novo para deixar a página inteira. Vai ser melhor. É que eu saí, foi por isso. Minutinho, gente.
Aqui, acho que agora vai. Bom, vamos lá então. Estão vendo aí? Tudo ok? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ainda não deu certo. Gente, só um pouquinho. Acho que agora sim. Agora foi, gente. Então é o seguinte: esse é o Shenmen, é um assistente de auriculoterapia educacional, tá? Ele tem mais de 8 anos de experiência, porque eu compartilhei com ele. Eu que treinei esse instrumento, né? Eu que capacitei, vamos dizer assim, e ele tem todo o meu conhecimento. Opa, 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 aqui. Problemas de novo. Ah, Jesus. Aqui. Ai, deixa eu colocar de novo para compartilhar. Faz tanto tempo que eu não faço uma live no YouTube que olha, por isso que tá chovendo e dando todo esse enrosco. Gente, mas tá ótimo. Tudo certo. Deixa eu ver se agora. Não, né? Ele tá compartilhando ainda muitas páginas. Só essa página que é para compartilhar. Vamos ver se agora vai de novo. Vou precisar editar esse vídeo. Bom, acho que agora sim, agora foi. Ele tem aqui uma pergunta que você pode já começar por ali, se você preferir, tá? Ou você pode escrever qualquer coisa. Eu vou escrever aqui. Oi. Vamos ver, tá pensando? Oi, que bom te ver por aqui. Eu sou o Shen sou seu assistente educacional de auriculoterapia, criado para apoiar o seu estudo, raciocínio clínico e aprofundamento técnico, sempre com ética e dentro dos princípios ensinados pela doutora Daniele Cristina. Como posso te ajudar hoje? Pode perguntar sobre pontos, lógica terapêutica, fundamentos, combinações, neurofisiologia, teoria dos 5 movimentos ou qualquer outro tema da auriculoterapia. Vou colocar aqui. Eu quero saber sobre pontos para enjoo. Vamos ver. Claro, vamos falar sobre pontos de auriculoterapia que a literatura costuma relacionar a quadros gerais de enjoo, náusea. Sempre de maneira educacional, sem prescrever protocolos individualizados. Então, essa é uma característica importante desse assistente. Você vai colocar aqui pedindo pontos para tratar, por exemplo, uma crise de ansiedade, ele não vai conseguir te ajudar, porque ele foi treinado para te auxiliar no entendimento, tá? Da lógica, no raciocínio, mas não para falar, faz isso, isso e isso, porque isso é um olhar clínico, ele não tá com o paciente, quem tá com o paciente é você.
Então, vai depender da sua anamnese, do seu conhecimento, e ele vai te orientar também caso você tenha colocado alguma informação que seja, por exemplo, o paciente está convulsionando e me ajuda nos pontos. Ele vai te orientar, falar, não, procura atendimento médico, tá? Então, vocês vão ver, ele está bem treinado. O que ele fala aqui sobre o enjoo? Em contextos gerais, o enjoo pode estar associado à desregulação do estômago e do baço pela medicina tradicional chinesa. Ativação do nervo vago, que participa tanto das náuseas quanto da modulação auricular. Tensão emocional, que repercute no centro digestivo. Alterações vestibulares, cinetose, enjoo de movimento. E aí, na auriculoterapia, a gente busca harmonizar o sistema digestivo, modular o vago e equilibrar o Shen, quando há componente emocional. O Shen é a mente, tá? Bom, raciocínio terapêutico geral. A lógica mais usada envolve sedar o excesso de estômago quando há uma plenitude, refluxo, uma náusea ativa, um enjoo ali, né, incomodando. Tonificar o baço se houver fragilidade digestiva, regular o eixo vago-estômago, acalmar o sistema neurovegetativo, modular áreas vestibulares quando o enjoo vem da tontura, da vertigem, né, ou de estar dentro de um carro em movimento, um navio, avião. Pontos frequentemente estudados para enjoo: estômago, vago, que fica ali na raiz do hélix, o Shenmen, baço pâncreas, fígado, subcórtex, ponto da garganta, que aí é dentro da aurículo francesa, tronco cerebral e antitrago superior, possíveis combinações clássicas num caráter educativo. Veja, ele colocou ali, é um caráter educativo. Você usar estômago, vago, baço, Shenmen, mas ele não está colocando a ordem que eu oriento. Por exemplo, sempre a gente inicia com Shenmen, tá? Então, por quê? Ele tá te dando um caráter educativo. Quem vai aplicar é você, se você quiser seguir essa ordem, aí vai por você. Mas você precisa ter o seu conhecimento também. Ele não vai te dar o curso, ele vai te auxiliar, vai ser o seu assistente. Tem uma coisa muito interessante que aqui, para eu treinar esse assistente, eu coloquei as apostilas e todo o meu conteúdo, toda a minha literatura, tudo que eu escrevi, o que eu escrevi a respeito da auriculoterapia, tá? Nesse assistente. Então, esse assistente, ele tá treinado com a minha literatura. Se você fez um curso comigo, um só, você vai conseguir acessar, não acessar diretamente, mas indiretamente toda a minha literatura. Se você não fez nenhum curso comigo, vá lá, um bônus para você, porque vai ter muito mais dessa informação aqui indireta para você. Eu digo indireta porque ele não vai te entregar a apostila, os protocolos que eu criei, ele não vai te entregar. Ele vai colocar aqui de acordo com a sua pergunta, com a sua necessidade. Lembrete de segurança. Essa resposta é educacional e não substitui a avaliação profissional. Então, a escolha final dos pontos deve ser feita pelo terapeuta responsável, considerando a anamnese, observação da orelha, palpação e contraindicações. Agora, se você quiser, eu também posso te explicar a localização de cada ponto, comparar a lógica chinesa com a francesa e a questão da neurofisiologia, mostrar combinações para diferentes tipos de enjoo, enfim, como você prefere aprofundar. Eu vou pedir para ele me mandar uma imagem da onde está o ponto mestre 7, ali da garganta, que é da aurículo francesa. Vamos dizer que eu não conheço, não sei, e eu quero saber. Me envia uma imagem do ponto. Tô fazendo tudo ao vivo aqui, gente, com vocês, tá?
do ponto mestre. Vocês estão vendo que tá tudo ao vivo. Mestre 7 da garganta. Aurículo francesa. Vamos ver a resposta. Entendo totalmente o seu pedido, mas não posso enviar imagens de orelha, mesmo que sejam ilustrativas, fotografias ou retiradas dos materiais. Isso faz parte das regras éticas definidas para mim. Então eu coloquei lá, você nunca deve criar imagens de orelhas. Mas eu posso te ajudar de outra forma, descrevendo com precisão a localização do ponto mestre 7 garganta da escola francesa para que você identifique com segurança no pavilhão. Por que eu coloquei não crie imagens de orelha? Porque eu fiz vários testes e ele não conseguiu criar uma imagem adequada. Havia muitas divergências, porque ele começava a buscar, ao invés de buscar só nos meus registros, e inclusive os meus registros que eu compartilhei com ele não tem todos os pontos existentes, né? Tem pontos que foram mencionados, mas que não foram desenhados. Então ele estava criando imagens erradas e aí seria pior. Mas, como eu sou uma mãe e eu não vou deixar vocês desamparados, vocês vão receber um bônus. Quem entrar na comunidade, claro, receber um bônus com as imagens da aurículo francesa, para quem ainda não tem esse conhecimento, e também da aurículo chinesa. Mas as imagens com os pontos, cada um, para que você então possa acessar esse material e você mesmo buscar, ao invés de pedir que ele crie uma imagem aqui, tá? E também porque a imagem da inteligência artificial, se eu mandar uma foto minha e pedir para ele repetir, ainda vai sair meio esquisito, não vai sair igual, né? Ele não consegue gerar de uma forma tão perfeita, pelo menos, né? Essa versão que eu estou utilizando não faz isso. De uma forma tão perfeita, a imagem, recriar uma imagem totalmente igual. Então, depois de muitos testes, eu decidi que ele não vai criar essas imagens para vocês, mas eu vou entregar para quem estiver na comunidade essa anatomia, tá? Então serão como cartelas dos pontos, mas com anatomia para vocês conseguirem não ficarem perdidos onde está a localização de cada um. Bom, aqui ele está descrevendo então, né, onde fica de uma forma detalhada. Ele está no trago, mais especificamente na porção média à superior, fica na frente do meato acústico externo, na parte saliente do trago, que protege a entrada do ouvido. Orientação prática para localizar, observe o trago, né, a saliência à frente do canal auditivo, parte superior, enfim. Se você quiser, eu posso te enviar o esquema textual, comparar a localização francesa com a chinesa, orientar como confirmar a sensibilidade do ponto, enfim. Ele vai te dar outras opções, tá? Mas sobre imagens, não se preocupe que quem estiver na comunidade vai receber isso também. O assistente virtual é um presentaço, né? É um diferencial incrível dessa comunidade. Por quê? Ele está aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, o momento que você quiser. Então imagine, você tá agora final de ano, tá em algum lugar, alguém passou mal, alguém não está muito bem, caiu mal a comida, você ali com a sua plaquinha, que você tem que andar com ela debaixo do braço, para cima e para baixo, você vai aplicar pontos e vai, pelo menos, proporcionar um alívio, tá? Então, gente, é super possível. Acreditem, super possível mesmo. Vou fazer um novo teste aqui. Vou começar uma nova conversa, tá? Para que você possa ver. Deixa eu ver, não. Cadê? Não foi?
Não, Gmail, aqui está, aqui, novo. Vou clicar aqui nessa pergunta pronta, tá? Para vocês verem como ele vai reagir. Quais pontos costumam ser estudados em quadros gerais de ansiedade? Como combinar pontos de auriculoterapia com lógica energética? Quais sistemas auriculares existem e como se diferenciam? Quais pontos são frequentemente citados para melhorar o sono? Como iniciar o raciocínio? Enfim. Então, eu posso editar isso aqui, tá? Tô fazendo isso em tempo real. Eu quero saber sobre quais sistemas auriculares que existem. Então, vou apagar as outras perguntas e vou deixar só essa. Vamos ver se ele vai conseguir me ajudar. Acho que não, ele não está deixando eu enviar. Tudo bem. Então, vamos lá ver essa resposta aqui embaixo. Quais sistemas auriculares existem e como se diferenciam? Aurículo chinesa, auriculoterapia francesa, neuroauriculoterapia, neurofisiológica. Então, o sistema chinês, teoria do Zhang Fu, 5 movimentos, relações emocionais, desse formato. Sistema francês, feto invertido, pontos mestres e pontos funcionais, campos auriculares e frequências, enfim. Aqui, gente, tem uma outra particularidade. Eu gosto muito de unificar os conhecimentos, tá? Por quê? Porque eu não acho que a gente precisa ser tão rígido e ficar apenas num conhecimento só. Eu sou médica com conhecimento nessa medicina que a gente está mais acostumado, eu costumo dizer tradicional, porque é o que a gente está mais acostumado, mas é uma medicina cartesiana, onde a gente precisa realizar exames para descobrir se a pessoa tem algum problema ou não, né? E quando o exame dá normal, a gente fica meio ali sem saber exatamente o que a pessoa tem, porque a gente aprendeu que exame alterado a gente trata, exame sem alteração. O que será que está acontecendo? É uma somatização, né? São questões emocionais, enfim. Então, existe esse modelo. Existe o modelo da medicina tradicional chinesa, dessa tecnologia ancestral, né? Por que tecnologia? Porque, gente, a pessoa, deixa eu até parar de compartilhar aqui. As pessoas, né, que criaram isso, que entenderam o sistema do nosso corpo, da nossa mente, com pouquíssimos recursos, apenas observando, analisando como as pessoas reagiam, a comparação da pessoa com a natureza, com os animais, o entendimento, né, dos sonhos, do ciclo lunar, enfim. Então, é uma tecnologia ancestral, né? E aí eu gosto de unir, de unificar todos esses saberes. E aqui não vai ser diferente. Eu falo nos meus cursos, sobre a aurículo francesa, sobre o feto invertido, que é a teoria da medicina da auriculoterapia francesa, né, do Dr. Paul Nougier. Eu falo da teoria dos 5 movimentos, do Zhang Fu, que já é do conhecimento da medicina chinesa. E integrar tudo isso é trazer muito mais potência para o seu atendimento, para a sua aplicação. Então, eu gosto muito de unificar esses saberes, eu não anulo nenhum nem outro. Eu pego o que faz sentido e utilizo. Agora, por exemplo, na auriculoterapia francesa, o, o ideal no conhecimento deles é, quando se segue só, né? Porque vocês vão encontrar pela internet pessoas que só falam de aurículo francesa e aí falam mal da aurícula chinesa, que a aurícula chinesa nem existe, nem existia, é recente também, é copiado da francesa, enfim. Um blá 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 que só.
E aí, na francesa, eles gostam de utilizar agulha, só agulha. Então, agulha é uma coisa que eu não ensino, que eu não utilizo na orelha. Eu utilizo quando eu tô com um paciente que eu uso agulha de acupuntura, mas não utilizo a agulha semi-permanente própria de auriculoterapia. Eu não uso, não gosto. E não preciso. Utilizando semente, eu tenho tido efeitos maravilhosos, respostas ótimas. Meus alunos também, não é a minha mão, é a técnica, é entender como funciona e elas também têm, eles, né, todos os meus alunos têm um bom resultado. Então não tem a ver com utilizar agulha, tem a ver com entender o diagnóstico e realizar uma boa aplicação, uma boa técnica. Vi aqui que tem as pessoas que mandaram mensagem. Muito legal, muito feliz que vocês me mandaram mensagem por aqui. Não, esse assistente, Cecília, ele é demais. Eu também tô amando ele, assim. Olha, eu fiquei muito contente com esse assistente, como ele ficou. Não sei nem o que dizer. E é como veio essa ideia, né? Assim, como ela surgiu. Então, fiquei muito feliz mesmo. Boa noite para todo mundo. Tô vendo a Vera aqui, a Rita, Felipe também. Muito legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Bom, vamos caminhando para o final, né, dessa live. A comunidade, para falar mais um pouquinho dela, como ela vai funcionar. Eu vou fazer uma aula assim, ao vivo, todo mês, uma vez por mês. Então, toda terça-feira, aliás, toda segunda terça-feira do mês, às 19h30, teremos a live. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, vai depender. Eu espero, né, não passar mais por esse problema, porque agora eu vou estar fazendo com maior frequência. Então, vai ser mais rápido a jogada e vai ser apenas para quem estiver dentro da comunidade. Não vai estar aqui ao vivo, no YouTube, tá? Vai ser uma reunião mesmo para tirar dúvidas, para a gente conversar, para discutir caso clínico, se tiver, ou trazer, pedir informações, pedir materiais também, sem problema algum. Mas a comunidade, ela é viva, né? Um terreno fértil, um solo fértil. E ela sendo viva, todo mundo que estiver na comunidade manda mensagem, compartilha, um ajuda o outro. Olha, tô com essa dúvida aqui, essa dúvida assim, o que eu faço? Ah, eu vi no material assim assado, enfim. Se eu não responder ali de imediato, alguém já aparece para responder. Então, realmente é uma comunidade para a gente ir fortalecendo a auriculoterapia. Eu não ia me sentir bem sabendo que eu ensino a técnica e vocês vão por aí e ficam com dúvida, né? Querem mais, mas não sabem onde procurar. Foram atrás, eu sei que tem turmas, né? A minha primeira turma foi em 2021, então eu sei que tem várias alunas que já foram atrás de outros cursos para complementar, porque de fato, quando a gente começa a fazer na prática, a gente se vê às vezes um pouco com a necessidade de mais informação, de mais conteúdo, né? Então foram atrás de outros professores, de livros. Houve confusão, né? Porque eu tenho um jeito específico, outros têm um jeito específico, e aí acabou havendo essa confusão de essa mistura de conhecimento, enfim. E tudo bem, isso também a gente vai, né, entendendo qual faz sentido para a gente também. Mas é isso, essa comunidade, ela parte, ela nasce, né, com esses propósitos. E aí tem o assistente, o Shenman, lá dentro. Quem tiver lá dentro vai ter o Shenman disponível. Essas dúvidas, essas discussões de caso, eu vou montar uma biblioteca, então a cada artigo novo que surgir de auriculoterapia, eu vou colocar lá para vocês acompanharem, estarem atualizados na auriculoterapia, terem base para realmente explicar e falar para a pessoa. Nossa, a pessoa melhorou e fala assim: que isso?
parece bruxaria? Nossa, parece magia? O que é isso? Por que melhorou tão rápido? E você tem argumento para explicar. Inclusive, isso é uma coisa que também vai ajudar muito, porque vai te diferenciar como um profissional, né? Explicar o porquê das coisas. Bom, então, comunidade com apoio, ciência, prática viva, vamos plantar essas sementes. E eu convido todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, que ainda não estão na comunidade, já tem gente dentro dessa comunidade. Estou muito feliz por isso. E eu quero também receber você, que ainda está aí na dúvida, que não sabe se entra, se não entra. Eu acho, olha, na minha humilde opinião, o Shenmen, já que é esse assistente educacional, ele já vale a pena. Já só pelo fato de ter o Shenmen, quem estiver dentro da comunidade depois vai contar. Só pelo fato de ter o Shenmen, gente, já vai transformar muito. Vai fazer com que você esteja assim adiantadíssimo na frente de outros profissionais de auriculoterapias, pode ter certeza, porque vai ser muito, muito transformador, vai ajudar muito no seu dia a dia. Acho que é isso. Temos aqui também uma condição especial das sementes fundadoras, né? Então, quem está aqui comigo nessa, no, na intenção de fundar comigo essa comunidade, também tem um preço especial. Tem esses bônus, como eu disse, anatomia, né? Ele me sugeriu um ponto mestre 7 da garganta da aurícula francesa. Que ponto é esse? Não, você vai receber isso também lá dentro da comunidade. Enfim, se você tem o interesse de aprofundar sua técnica, seu conhecimento, aumentar o seu repertório com a auriculoterapia, este é o lugar. Não tenha dúvida disso. Enfim, a técnica já está aí, você já tem, mas a gente vai expandir. Vai florescer, vai aumentar repertório, vai ter mais base, não vai caminhar mais sozinho. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, me mande aqui no chat. Se não, eu já vou encerrar essa live com muita gratidão, muito respeito por quem esteve aqui assistindo ao vivo e para quem está assistindo gravado também. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, principalmente de quem assistiu ao vivo, porque foram várias intercorrências de luz caindo, crianças entrando no meio, crianças chorando, enfim, compartilhando aqui a tela, né, de uma forma errada, enfim, várias coisas. Então, eu sou muito grata por você que participou aqui comigo e está assistindo essa live aqui até o final. Se você, depois dessa live, quiser participar da comunidade, me procura ou nas redes sociais, no Instagram Eu Médica de Gente, ou deixa aqui um comentário nesse link, nesse vídeo do YouTube, ou você me procura no grupo do WhatsApp, se você já estiver fazendo parte do grupo Sementes da Auriculoterapia, um grupo VIP, onde eu coloco as informações, ou pelo Instagram ou pelo YouTube, @eu médica de gente, certo? Um abraço grande, gratidão por tudo, gente, e vamos juntos. Espero vocês na comunidade. Vamos fundar as sementes da auriculoterapia. Um abraço.